Meu nome é Roberto, tenho 41 anos, e até poucos meses atrás, eu era um homem feliz. Eu tinha uma vida simples, mas cheia de amor. Trabalhava como marceneiro, e minha esposa, Carolina, era professora. Juntos, criamos 3 filhos maravilhosos: Júlia, de 12 anos, Gabriel, de 9, e o pequeno Theo, de apenas 4. Nossa casa ficava em um bairro tranquilo do interior do Rio Grande do Sul, e nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que um dia tudo que construímos seria arrancado de nós. Quando as chuvas começaram, ninguém deu muita atenção. Maio sempre foi um mês chuvoso por aqui. Mas, com o passar dos dias, a água não cessava. Pelo contrário, parecia que o céu estava decidido a despejar toda a sua fúria sobre nós. As ruas foram ficando encharcadas, os bueiros começaram a transbordar, e o noticiário falava sobre cidades alagadas, sobre rios que estavam saindo do controle. Mesmo assim, achamos que estávamos seguros. Nossa casa era resistente, ficava em uma área que nunca tinha sido atingida por enchentes antes. Mas na noite do dia 4 de maio, tudo mudou. Acordei com um trovão que fez as janelas tremerem. O vento rugia lá fora, e Carolina, deitada ao meu lado, sussurrou: "Estou com um mau pressentimento." Levantei e fui até a janela. O que vi fez meu coração parar. A rua já não existia mais. No lugar dela, um rio enfurecido arrastava tudo que encontrava pela frente. Corri para o quarto das crianças. Júlia dormia tranquila, Gabriel ressonava baixinho, e Theo, agarrado ao seu ursinho de pelúcia, parecia alheio ao caos que se aproximava. Senti um nó na garganta. Eu precisava tirá-los dali. Chamei Carolina, e juntos começamos a pegar algumas coisas: documentos, roupas secas, qualquer coisa que pudesse ser útil. Mas, antes que conseguíssemos sair, a porta da frente explodiu para dentro da casa, e um turbilhão de água suja invadiu tudo. Fomos derrubados pela força da correnteza. Senti a água subir pelos meus joelhos, depois pela cintura, e, em questão de segundos, já estava no peito. Júlia gritou. Gabriel começou a chorar. Theo agarrou o pescoço da mãe com toda a força. Olhei para Carolina, e vi o medo nos olhos dela. A água subia rápido demais. Tentamos subir na mesa da cozinha, mas logo ela também começou a flutuar. O som lá fora era aterrorizante. Gritos, sirenes, árvores se partindo ao meio, postes tombando. A casa começou a ranger, como se estivesse prestes a se partir. "Vamos para o telhado", gritei. Peguei Theo nos braços, enquanto Carolina segurava Júlia e Gabriel. Subimos as escadas tropeçando, escorregando, a água já chegando aos degraus mais altos. Quando chegamos ao sótão, abri a pequena janela que dava para o telhado. O vento frio cortava minha pele como lâminas. Coloquei Theo lá fora primeiro, depois ajudei Júlia e Gabriel. Carolina foi a última a sair, e, por um momento, achei que tínhamos conseguido. Mas a tempestade não ia nos deixar escapar tão fácil. Um barulho ensurdecedor ecoou pela noite. Olhei para o lado e vi que uma parede da casa vizinha estava desabando. Em segundos, tudo aconteceu. Um enorme tronco de árvore, arrancado pela correnteza, bateu contra nossa casa com violência. O telhado estremeceu, e senti quando as telhas começaram a ceder debaixo dos meus pés. O que veio depois foi o pior momento da minha vida. A água nos engoliu. Fui puxado para baixo, girando sem controle, engolindo lama, tentando desesperadamente subir à superfície. Quando consegui, meus olhos procuraram freneticamente por minha família. Vi Júlia sendo arrastada, suas pequenas mãos tentando segurar um pedaço de madeira. Gabriel gritou meu nome, sua voz sendo levada pelo vento. Carolina segurava Theo, lutando contra a correnteza. Tentei nadar até eles, mas era como se estivesse preso em areia movediça. Cada movimento parecia inútil. Estendi a mão para Carolina, mas um redemoinho os puxou para baixo antes que eu conseguisse alcançá-los. Gritei. Gritei até minha garganta queimar. Mas ninguém respondeu. Fui resgatado no dia seguinte, agarrado a um pedaço do que antes era minha casa. Meu corpo estava frio, machucado, minha alma destruída. Procurei por Carolina, por Júlia, por Gabriel, por Theo. Passei dias vasculhando os abrigos, as ruas cobertas de lama, as listas de desaparecidos. Mas, um por um, meus piores medos foram confirmados. Os corpos de Carolina e Theo foram encontrados 2 dias depois,
presos entre os escombros de uma casa que desabou. Júlia foi achada na beira do rio, quilômetros dali. Gabriel foi o último. Seu pequeno corpo foi resgatado dias depois, enroscado em um galho, como se ainda estivesse tentando se agarrar à vida. Enterrei minha família sozinho. Sem forças, sem lágrimas, sem esperança. Minha casa, que um dia foi cheia de risadas, cheia de amor, cheia de vida, agora era apenas um buraco na terra, uma lembrança de tudo que perdi. Não consegui mais ficar naquele lugar. O silêncio das ruas, o cheiro da lama, os brinquedos espalhados pelos destroços, tudo me assombrava. Então, fui embora. Mudei de estado, tentando escapar da dor, mas a verdade é que ela me seguiu. Hoje, faço terapia. Tomo remédios para conseguir dormir, para não enlouquecer com as memórias que não me deixam em paz. Mas nada disso traz minha família de volta. Nada disso silencia os gritos que ecoam na minha cabeça todas as noites. A tempestade acabou, mas dentro de mim, ela nunca foi embora. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e até o ano passado, minha vida parecia estar, finalmente, no rumo certo. Depois de anos lutando, trabalhando sem descanso, economizando cada centavo, consegui comprar minha casa própria. Meu maior sonho sempre foi ter um lar só meu, um lugar onde eu pudesse construir memórias, onde eu pudesse me sentir seguro, onde eu pudesse viver sem medo do futuro. Era uma casa simples, mas nova, sólida, e eu tinha orgulho dela. Meu irmão, Eduardo, de 28 anos, estava morando comigo por um tempo enquanto economizava dinheiro para também comprar o próprio espaço. A gente sempre foi muito unido, crescemos juntos, enfrentamos dificuldades juntos, e agora estávamos ali, vivendo um momento que parecia ser o começo de algo incrível. 2 irmãos, cheios de planos, cheios de sonhos. Mas nada disso importou para a tempestade que veio. Tudo começou como qualquer outro dia de chuva. Eu lembro de olhar pela janela naquela manhã, vendo as gotas escorrendo pelo vidro e ouvindo o som constante da água batendo no telhado. Não me preocupei. Afinal, chuvas eram comuns no Rio Grande do Sul. Já havíamos enfrentado temporais antes, já havíamos visto ruas alagadas, já havíamos sentido o cheiro da terra molhada misturado com o vento gelado do sul. Eduardo fez café, e a gente sentou na sala, assistindo TV e jogando conversa fora. Ele fez uma piada sobre como eu estava obcecado com a casa, como eu passava horas arrumando cada detalhe, pintando as paredes, decorando. Tu parece um velho cuidando dessa casa como se fosse um filho. Ele riu. Eu ri também. Não sabia que seria a última vez que riríamos juntos. Os dias foram passando, e a chuva não parava. Pelo contrário, ela só aumentava. O céu estava sempre cinza, pesado, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Começaram a aparecer notícias sobre alagamentos em algumas cidades vizinhas, sobre pessoas sendo retiradas de suas casas. No rádio, diziam que a água dos rios estava subindo, que era bom ficar atento, mas ainda não falavam nada sobre a nossa cidade. Então, ignoramos. Já passamos por piores, eu disse para Eduardo. Ele concordou. Mas no fundo, algo dentro de mim começou a inquietar. Na noite de 3 de maio, tudo mudou. Eu estava no sofá, mexendo no celular, enquanto Eduardo preparava algo para comer. A chuva lá fora batia forte, o vento uivava, e de repente, ouvimos um estrondo. Algo grande havia caído. Fui até a janela e vi que parte da rua já estava coberta de água. Carros estavam sendo arrastados lentamente, girando na correnteza como se fossem feitos de papel. Foi só aí que percebi o quanto a situação era grave. Corri para fora e vi que a água já estava entrando pelo portão. Subia rápido. Meu coração disparou. Eduardo, pega tuas coisas. A gente tem que sair daqui agora, gritei. Mas ele não parecia acreditar no que estava acontecendo. Ainda achava que aquilo ia passar, que não era tão grave assim. Fomos até a porta da frente e vimos a água subindo ainda mais. Entramos em desespero. Começamos a levantar móveis, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Peguei uma mochila, coloquei documentos, celular, carteira e algumas roupas. Olhei para Eduardo, e ele parecia paralisado. E então, tudo aconteceu rápido demais. A porta da frente cedeu, e um jato de água invadiu a casa com uma força absurda.
Fomos arrastados antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Me lembro da sensação de ser puxado para baixo, da água fria, do desespero tentando nadar contra a correnteza dentro da minha própria casa. Me agarrei ao corrimão da escada e consegui me levantar, tossindo, engolindo ar. Olhei em volta, procurando Eduardo. Ele estava preso debaixo da mesa da cozinha, tentando se soltar. Corri até ele, mas antes que eu pudesse ajudar, a água empurrou a mesa com tudo, arrastando meu irmão junto. Gritei seu nome, tentei segurá-lo, mas não consegui. Vi quando ele foi levado pela correnteza, os olhos arregalados de pânico, as mãos tentando se agarrar a qualquer coisa. E então ele sumiu. A casa inteira tremia. Eu sabia que não podia mais ficar ali. Subi para o segundo andar, tentando pensar, tentando me acalmar, mas o medo me consumia. Meus pés estavam encharcados, o frio cortava meus ossos. A água continuava subindo, invadindo cada cômodo, destruindo tudo o que eu havia conquistado. Minha casa, meu sonho, estava sendo engolido. Do lado de fora, o barulho era infernal. A correnteza levava tudo o que encontrava pela frente. Árvores, postes, carros, telhados inteiros sendo arrastados como se fossem folhas ao vento. O som de sirenes ecoava ao longe, misturado aos gritos de pessoas pedindo socorro. Fiquei preso ali por horas. Agarrado ao telhado, tremendo, observando minha cidade desaparecer debaixo d'água. Vi pessoas sendo levadas, vi famílias inteiras subindo em telhados tentando escapar. Vi um cachorro lutando contra a correnteza até ser engolido pela água. O cheiro de lama e gasolina misturados com desespero era sufocante. No amanhecer, fui resgatado por um helicóptero. Me levaram para um abrigo, onde fiquei em choque. Passei os dias seguintes tentando encontrar Eduardo. Mas no fundo, eu sabia. Ele não sobreviveu. O corpo dele foi encontrado dias depois, preso embaixo dos escombros de um prédio que desabou. Meu irmão, meu melhor amigo, minha única família. Depois disso, nada mais fez sentido. Fiquei vagando pelos escombros da minha vida, tentando entender por que aquilo aconteceu, porque eu sobrevivi e ele não. Minha casa? Nem sinal dela. Era como se nunca tivesse existido. Tudo o que restou foi um pedaço de chão coberto de lama e ruínas. Não consegui ficar ali. Não consegui olhar para aquele lugar sem reviver tudo de novo. Então fui embora. Mudei de estado, tentando fugir das lembranças, mas elas me perseguem. Todas as noites, eu acordo sentindo que ainda estou naquela casa, ainda estou lutando contra a correnteza, ainda estou vendo Eduardo ser levado. Os trovões me fazem tremer. A chuva, que antes era só chuva, agora me paralisa. Hoje, faço terapia. Precisei de ajuda para continuar respirando. Tomo remédios para conseguir dormir, para conter os ataques de pânico. Mas nada, absolutamente nada, pode apagar o que aconteceu. Nenhuma distância, nenhum tempo, nenhum tratamento pode devolver o que perdi. A tempestade levou minha casa, meu irmão, e também levou uma parte de mim. E essa parte nunca mais vai voltar. Meu nome é Maria, e por muito tempo tentei encontrar as palavras certas para contar essa história. Mas a verdade é que não existem palavras certas quando se fala de uma tragédia assim. Tudo o que vivi naquele ano de 2024 continua me assombrando, um pesadelo do qual nunca consegui acordar. Eu perdi minha mãe, minha casa, minha cidade. Perdi tudo. E até hoje, quando chove forte, quando o vento uiva contra as janelas, eu me encolho em um canto e sinto o gosto da lama na boca, ouço os gritos daqueles que a água levou e que nunca mais foram vistos. Eu ainda estou lá, naquele inferno líquido, tentando respirar, tentando sobreviver. Era final de abril quando a chuva começou. Primeiro, era só um incômodo, um daqueles períodos chuvosos que vinham e iam. Poças se formavam nas ruas, e o cheiro de terra molhada pairava no ar. Mas então os dias foram passando, e a chuva não parava. O céu ficava escuro o tempo todo, como se o sol tivesse desistido de nós. O rádio anunciava alertas, mas ninguém queria acreditar. Eu via os vizinhos comentando, preocupados, mas ainda sem pressa. Vai passar, diziam. Sempre passa. Mas dessa vez, não passou. Dessa vez, era diferente. Minha casa ficava numa área baixa, perto do rio.
Eu cresci vendo aquela água correr tranquila, um reflexo do céu nos dias bonitos, um lugar onde jogávamos pedras e molhávamos os pés nas tardes de calor. Mas agora, ele não era mais um rio. Ele era um monstro. Crescia a cada dia, invadindo ruas, engolindo calçadas. A prefeitura mandou avisos de evacuação para algumas áreas, mas ninguém sabia se era realmente necessário sair. Eu e minha mãe ficamos. Não tínhamos para onde ir, e, no fundo, acreditávamos que o pior não chegaria até nós. Em uma noite do início de maio, a sirene tocou. Aquele som cortou o ar como um grito de desespero, e meu coração congelou. Olhei para minha mãe, e nos olhos dela vi algo que nunca tinha visto antes: medo. Corri para a janela e vi pessoas correndo, algumas com sacolas, outras apenas com as roupas do corpo. O céu parecia mais baixo, carregado de nuvens pesadas que se retorciam como se o próprio inferno estivesse se formando ali. A água já tinha subido até a porta da frente. Não era mais uma enchente comum. Era uma força descontrolada, uma criatura viva, faminta. Peguei minha mãe pelo braço e tentei puxá-la, mas ela hesitou. E nossa casa, Maria? Tudo que temos, tudo que seu pai construiu. Ela segurava um álbum de fotos nas mãos, como se aquelas lembranças fossem impedir a tragédia de acontecer. Mas não havia mais tempo. A parede d'água veio como um golpe. Eu só tive tempo de ver os postes balançando, os carros sendo arrastados como brinquedos, o ônibus tombando com gente dentro. As pessoas gritavam, batendo nas janelas, e a água subia cada vez mais. Segurei a mão da minha mãe com força e tentei correr para um lugar mais alto, mas o chão já não existia mais, era só um rio furioso nos carregando para longe. A correnteza nos separou. Eu nunca vou esquecer do momento em que senti os dedos dela escapando dos meus. Ela tentou se agarrar em algo, mas foi puxada. Maria! O grito dela foi a última coisa que ouvi antes de vê-la desaparecer. Eu gritei, tentei nadar contra a força da água, mas era inútil. A corrente era forte demais. Eu bati contra alguma coisa, um carro virado, talvez, e a dor explodiu no meu corpo. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava boiando. O mundo ao meu redor não era mais o mesmo. O que antes era minha cidade, agora era um mar sujo, cheio de destroços e corpos. Sim, corpos. Pessoas que eu conhecia, que tinham famílias, que algumas horas antes estavam vivas, agora flutuavam inertes na água imunda. O cheiro era insuportável, gasolina, lama, morte. Me agarrei a uma porta e fiquei ali, esperando que alguém me encontrasse. Mas a verdade é que não havia ninguém. A cidade inteira parecia ter sido apagada do mapa. Ouvi gritos vindo de longe, pedidos de socorro que ninguém iria responder. O tempo passou, e a noite caiu. E eu fiquei ali, sozinha, cercada por escuridão e destruição. Na manhã seguinte, a água tinha baixado um pouco, mas o horror continuava. O silêncio era pior do que qualquer barulho. Era o silêncio de algo que tinha sido destruído. Caminhei por ruas que não eram mais ruas, apenas lama e escombros. Encontrei vizinhos chorando, procurando por parentes desaparecidos. Vi cachorros tentando sair da lama, casas completamente destruídas, pedaços de vida espalhados pelo chão. Mas minha mãe, ela nunca foi encontrada. Eu passei semanas procurando. Vasculhei abrigos, fui a hospitais, perguntei para todos. Mas ninguém sabia dela. Seu nome virou apenas mais um na lista dos desaparecidos. E eu fiquei sozinha. Até hoje, quando chove, eu sinto meu coração acelerar. Fecho os olhos e sou transportada de volta para aquele momento, para aquele desespero. Sinto a água fria subindo pelas pernas, vejo os rostos daqueles que não sobreviveram. O terror nunca foi embora. Ele vive em mim, na cidade que nunca mais foi a mesma, nos buracos que essa tragédia deixou em tantas vidas. A água levou tudo. Minha casa, minha mãe, meu passado. E, às vezes, eu me pergunto se também não levou uma parte de mim. Meu nome é João, tenho 68 anos, e morei minha vida inteira no mesmo lugar, uma casa de madeira simples, mas resistente, que eu mesmo construí com as mãos calejadas pelo tempo. Era minha fortaleza, meu canto no mundo, onde vi meus filhos crescerem e partirem,
onde minha esposa viveu até seus últimos dias, onde cada parede guardava risadas, histórias e lembranças de um tempo que agora parece tão distante. Sempre amei aquele pedaço de terra perto do rio, sempre achei que morreria ali, sentado na varanda, olhando o sol se pôr sobre as águas calmas. Mas o rio, que sempre foi meu companheiro, meu vizinho silencioso, se voltou contra mim. E naquela noite de maio de 2024, ele veio buscar tudo o que eu tinha. Tudo começou com uma chuva. No início, parecia apenas um daqueles temporais de outono que vinham e iam, como sempre aconteceu. Eu ficava na varanda, tragando meu cigarro e observando as gotas escorrerem pelo telhado, ouvindo o barulho ritmado da água batendo na terra. O cheiro de chuva sempre me trouxe nostalgia, me fazia lembrar da infância, quando eu e meus irmãos brincávamos descalços na lama, sem medo, sem preocupação. Mas conforme os dias passaram, a chuva não parou. Ela engrossou, se tornou um manto pesado sobre a cidade, e as ruas começaram a se encher de poças que nunca secavam. O céu estava sempre escuro, carregado de nuvens densas que se moviam como feras silenciosas. Os noticiários começaram a falar em risco de enchente. No rádio, os alertas se tornavam mais frequentes. A prefeitura dizia que algumas áreas deveriam ser evacuadas, que a situação poderia se agravar. Mas eu já tinha ouvido isso antes. Já tinha visto outras enchentes, já tinha visto água invadir quintais e depois sumir como se nunca tivesse estado ali. Então não dei muita importância. Meu vizinho, Antônio, passou por aqui numa tarde, o rosto carregado de preocupação, e me disse que ia sair com a família. Vem com a gente, João, ele insistiu. Não vale a pena arriscar. Mas eu balancei a cabeça. Isso vai passar, respondi, como sempre respondia. Mas eu estava errado. Na noite do dia 4 de maio, algo mudou. A chuva ficou mais forte, mais violenta, como se o próprio céu estivesse desabando sobre nós. O vento uivava, batia contra as paredes, fazia as janelas tremularem como se fossem se partir. Foi quando a sirene tocou. Aquele som atravessou a escuridão como um aviso de morte. Me levantei da cadeira, senti um arrepio percorrer minha espinha e fui até a porta. Quando olhei para fora, meu coração gelou. A água já cobria a rua inteira. Não era mais um alagamento comum. Era um mar furioso, e ele estava subindo rápido. Vi pessoas correndo, algumas tentando entrar em carros que já estavam meio submersos, outras apenas com sacolas nas mãos, o desespero estampado nos rostos. Senti o perigo, mas ainda hesitei. Era minha casa. Era minha vida ali dentro. Como eu poderia simplesmente ir embora? Mas então ouvi um estrondo. Algo grande tinha desmoronado, talvez uma ponte, talvez um prédio. A terra tremeu sob meus pés, e um medo primitivo, algo que eu nunca tinha sentido antes, tomou conta de mim. Corri para dentro, tentei pegar algumas coisas, mas já era tarde demais. A água começou a invadir pela porta, pelos cantos das janelas, pelos buracos do assoalho. Em poucos minutos, já estava na altura dos meus joelhos, e subia depressa. Os móveis começaram a flutuar, a geladeira tombou, cadeiras bateram umas nas outras como se estivessem vivas. A casa inteira rangia, como se soubesse que estava prestes a ser destruída. Eu tentei subir na mesa, mas um redemoinho de destroços me puxou. Senti a correnteza forte me arrastar, e antes que pudesse reagir, fui jogado contra a parede. A dor explodiu no meu peito, e o ar saiu dos meus pulmões. A casa começou a ceder, as tábuas se partiram, as janelas explodiram com a pressão da água. E então, de repente, eu não estava mais dentro de casa. Eu estava sendo levado, girando na correnteza, sem controle, sem chão, sem saber para onde ir. A água era um monstro. Ela rugia, levava tudo, esmagava o que estivesse no caminho. Eu via pedaços de telhados, troncos de árvores, carros sendo arrastados como brinquedos. E no meio disso tudo, vi corpos. Pessoas que até poucas horas antes estavam vivas, que tinham famílias, que tinham planos para o dia seguinte. Agora, boiavam inertes, olhos abertos para um céu que nunca mais viriam. Um deles era um menino, talvez 10 anos. Ele passava ao meu lado, como se ainda estivesse brincando na correnteza, mas seus braços estavam soltos, a boca entreaberta. Tentei agarrá-lo, mas a água me puxou antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. E então ele sumiu, como se nunca tivesse existido. Tentei me segurar em qualquer coisa,
um pedaço de madeira, um poste meio submerso, mas minhas mãos estavam frias, dormentes. A água não tinha piedade. Ela girava, puxava, esmagava. E então, como um milagre, vi um telhado. Era de um supermercado, um dos poucos prédios altos da região. Com todas as forças que me restavam, nadei até lá e me agarrei nas telhas escorregadias. Ali fiquei. A noite inteira. Ouvi os gritos. Eles vinham de todos os lados, pedidos de socorro de vozes que eu não conseguia ver. Alguns chamavam por mães, por filhos, por Deus. Mas ninguém respondia. O rio engolia tudo, e a chuva continuava a cair, como se não houvesse fim para aquilo. Fechei os olhos, rezei. Pedi a Deus que me levasse de uma vez, que me poupasse daquela tortura. Mas ele não respondeu. Quando me dei conta, o mundo não era mais o mesmo. O que antes era minha rua agora era um deserto de lama e destroços. Casas foram arrancadas dos alicerces, carros estavam empilhados uns sobre os outros, e o cheiro de gasolina misturado com carne podre era insuportável. Caminhei pelo que restou da cidade, vendo rostos conhecidos transformados em estátuas de choque e tristeza. Vi mães cavando a lama com as próprias mãos, procurando filhos que nunca mais viriam. Vi homens fortes chorando como crianças. Vi cachorros vagando, confusos, sem saber para onde ir. Minha casa? Nunca mais a encontrei. Foi como se nunca tivesse existido. Fiquei dias em um abrigo, esperando notícias de conhecidos, tentando entender o que havia acontecido. Mas no fundo, eu sabia. O rio levou tudo. Levou minha casa, meus vizinhos, minha história. Levou o menino de 10 anos, levou famílias inteiras, levou o que fazia daquela cidade um lar. E eu fiquei. Mas às vezes, me pergunto se parte de mim não se afogou naquela noite também. Hoje, quando chove, eu não consigo dormir. Cada trovão é um aviso, cada gota é um fantasma do passado. E quando fecho os olhos, vejo tudo de novo. O rio, a correnteza, os corpos. Eu sobrevivi. Mas uma parte de mim nunca saiu daquelas águas. E nunca vai sair. Meu nome é Giovanna, e já faz quase um ano desde aquela noite, mas às vezes, tudo volta com tanta clareza que é como se eu ainda estivesse lá, presa naquele pesadelo sem fim. Vivo em uma pequena cidade no Rio Grande do Sul, ou melhor, vivia. Não sei se consigo chamar de vida o que restou depois que a tempestade levou tudo. As chuvas começaram tímidas, uma garoa constante que parecia inofensiva, mas se prolongou por dias. No início, ninguém se preocupou. Afinal, estamos acostumados com os caprichos do tempo, com mudanças repentinas, com a água que ora nos alimenta, ora nos desafia. Mas então, a chuva ficou mais pesada. Era como se o céu tivesse decidido nos punir, como se quisesse lavar tudo, arrancar raízes, destruir sonhos. As poças se transformaram em lagos, e as ruas viraram rios. Eu me lembro de olhar pela janela, vendo meus filhos, Pedro e Lucas, apontando para as poças, empolgados como se aquilo fosse uma aventura. Mal sabiam eles que aquela água não era brincadeira, era uma sentença. Meu pai, sentado em sua cadeira de balanço, olhava com um olhar distante, preocupado, mas tentando não demonstrar medo. Vai passar, Giovanna. Sempre passa. Ele dizia com uma firmeza que não sentia. Mas no fundo, eu sabia que ele estava apenas tentando me acalmar. As notícias no rádio não eram boas. Falam de evacuação em áreas mais baixas, de alagamentos em outras cidades, mas ninguém parecia se importar conosco. A sensação de abandono era quase tão pesada quanto o ar úmido que entrava pelas frestas da porta. O dia virou noite, e a noite virou um pesadelo que parecia não ter fim. A água começou a entrar em casa pelo chão, subindo lentamente, como um predador que se aproxima sem pressa de sua presa. Tentei manter a calma, mesmo quando a água alcançou os tornozelos, mesmo quando começou a subir pelas pernas das cadeiras, mesmo quando o cheiro de umidade começou a se misturar ao cheiro de medo. Pedro e Lucas ainda achavam que era divertido, mesmo quando pedi para subirem na cama, mesmo quando expliquei que era só por segurança, que era só até aquilo passar. Meu pai olhava para mim com os olhos de quem sabe que algo pior está por vir, mas não quer acreditar. E então veio a sirene. Um grito cortante que rasgou a escuridão e fez meu coração parar por um segundo.
Pedro começou a chorar, Lucas agarrou meu braço, e meu pai tentou se levantar, mas suas pernas fracas não cooperaram. A água agora estava na altura da cama, gelada, cortante, suja. Peguei o que pude, alguns documentos, algumas fotos, qualquer coisa que pudesse carregar, e tentei pensar rápido. Vamos para o telhado, disse, tentando esconder o pânico. Mas quando olhei para fora, vi o verdadeiro terror. A rua não existia mais. Era um rio enfurecido, engolindo tudo. Carros flutuavam como brinquedos, pedaços de casas passavam boiando, e o som era indescritível. A água invadiu de vez, quebrando portas, janelas, empurrando tudo à nossa volta. Segurei meus filhos com toda a força que tinha, enquanto meu pai tentava se manter em pé, mas ele caiu. A correnteza o puxou antes que eu pudesse estender a mão. Pai, gritei, mas sua figura já havia sumido na escuridão, engolida pela água furiosa. Não tive tempo de chorar, não tive tempo de sentir. Eu só podia reagir. Subimos no armário da cozinha, a última ilha de madeira que ainda resistia. Mas não durou muito. A força da água era implacável, e antes que eu percebesse, estávamos sendo arrastados. Senti o puxão das pequenas mãos de Pedro e Lucas escorregando das minhas, seus gritos misturados ao rugido da correnteza. Tentei agarrá-los, mas a água era uma besta insaciável, uma entidade com vida própria que não se importava com nossos laços, com nosso amor, com nosso desespero. Fui arremessada contra uma parede, minha cabeça latejou e por um instante tudo ficou branco. Quando voltei a mim, estava agarrada a uma viga, sem saber onde estava, sem saber se ainda estava viva. Olhei ao redor e tudo que vi foi destruição. Não havia mais casa, não havia mais rua, não havia mais mundo. Era só a água, revolta, carregando os pedaços da nossa existência. Não sei quanto tempo fiquei ali, pendurada entre a vida e a morte, entre a sanidade e a loucura. Cada minuto parecia uma eternidade. Gritei por Pedro, por Lucas, pelo meu pai, mas só o silêncio respondeu. Quando a água finalmente baixou, o cenário era de um pesadelo que eu não conseguia escapar. Corpos, destroços, memórias partidas espalhadas pela lama. Procurei por eles, cavando com as mãos, chamando seus nomes até minha voz se perder. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia que eles tinham se ido, levados pela fúria implacável daquela tempestade. Desde então, cada dia é uma luta. Acordo todas as noites com o som da água nos ouvidos, com o gosto de lama na boca, com a sensação fria subindo pelas pernas. Não consigo olhar para o céu sem imaginar aquelas nuvens pesadas, sem ouvir o rugido distante do rio que se tornou um assassino. Meus sonhos são povoados por suas vozes, seus gritos, seus rostos submersos que desaparecem antes que eu possa alcançá-los. A tempestade levou tudo o que eu tinha. Meus filhos, meu pai, minha casa, minha vontade de viver. O que restou foi uma sombra do que eu era, uma mulher vazia que caminha entre os escombros de uma vida que nunca mais será a mesma. Tento seguir em frente, mas estou presa naquele momento, naquela noite interminável. A chuva ainda cai, às vezes, e cada gota que toca o chão me lembra do que perdi. Cada trovão é um sussurro do passado, uma lembrança de que o terror nunca realmente vai embora. Ele apenas se esconde, esperando a próxima tempestade. E eu espero com ele, sabendo que uma parte de mim se afogou naquela enchente e nunca mais voltará. O meu nome é Carla, tenho 36 anos e sou sobrevivente. Mas, dizer que sou uma sobrevivente não faz com que eu me sinta um privilégio ou um exemplo de coragem. O que eu vivi foi um pesadelo que me marcou de tal forma que, mesmo com o passar do tempo, ele nunca vai se apagar. O dia da catástrofe, o dia em que a tempestade se abateu sobre o Rio Grande do Sul, marcou o fim da minha tranquilidade, o fim de uma vida que eu achava normal, uma vida que, de alguma forma, eu imaginava estar segura em meio a todas as adversidades. Mas estava enganada. Nada nos prepara para algo tão grandioso e devastador quanto aquilo. Era um dia comum, e mais uma vez o céu estava fechado. Eu olhei pela janela, vi as nuvens carregadas e pensei que era apenas mais uma daquelas chuvas de outono que, no Rio Grande do Sul, são tão típicas. Começaram as primeiras gotas, e logo a chuva foi ficando mais forte. A princípio, a água escorria pelas calçadas, alagando as ruas, mas nada que me alarmasse.
No meu apartamento, no segundo andar de um prédio velho, eu achava que estava a salvo. Acredito que muitos pensaram assim naquele dia, que a água não conseguiria nos alcançar, que isso só aconteceria com as pessoas que moravam em áreas mais baixas. Mas a verdade é que, naquele momento, ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Eu estava em casa, tentando me distrair com a televisão. Mas não conseguia me concentrar. O som da chuva batendo forte contra o vidro da janela não me deixava em paz. Relâmpagos iluminavam o céu e trovões faziam o chão tremer. Me levantei e fui até a varanda. Queria entender o que estava acontecendo do lado de fora. Eu esperava encontrar uma típica tempestade de verão, mas o que vi não foi nada disso. A rua onde moro, normalmente tranquila, já estava completamente submersa. O asfalto havia sumido, e a água, que subia rapidamente, arrastava com ela pedaços de tudo: folhas, lixo, troncos de árvores, e o que parecia ser o começo de uma catástrofe. O rio, que normalmente ficava a uma certa distância, estava ali, próximo, invadindo tudo. O vento forte e as correntes das águas faziam o cenário se transformar em algo totalmente irreconhecível. Um cenário de guerra, onde não havia espaço para dúvida sobre o tamanho do desastre que se aproximava. No começo, não consegui processar. Minha mente parecia travada, tentando entender o que estava acontecendo, tentando me convencer de que era apenas mais uma tempestade que logo passaria. Mas a verdade é que, enquanto eu ainda tentava racionalizar, a água já estava invadindo o prédio. Em poucos minutos, ouvi um som estrondoso vindo de baixo do meu apartamento, seguido de uma série de barulhos de metal e concreto se quebrando. A estrutura do prédio estava cedendo. O vento fazia a água bater contra as janelas com tamanha força que parecia que o prédio inteiro seria levado. O chão, que antes era firme, já estava sendo invadido pela água que subia a cada segundo. O meu coração acelerou. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu sabia que precisava agir rápido. Corri para o quarto, onde guardei minhas coisas essenciais. Coloquei alguns documentos e roupas em uma mochila, sem saber direito o que mais poderia ser útil. A água já estava subindo pelas paredes, e a sensação de desespero me envolveu. Meu corpo estava tenso, e a adrenalina fazia meu coração bater de forma descontrolada. Naquele momento, parecia que o tempo havia parado. O som da água invadindo o prédio era ensurdecedor. Meu instinto me dizia que eu deveria sair dali, mas não sabia como. O elevador já não funcionava, e as escadas estavam submersas. Não havia mais caminho seguro, não havia mais saída. A única coisa que me restava era lutar para me manter viva. Foi quando a porta do meu apartamento foi arrombada pela força da água. A correnteza foi mais forte do que eu imaginava. A água entrou com uma velocidade que me derrubou imediatamente. Fui empurrada contra a parede, e a força da corrente me fez perder o controle. Não consegui mais me segurar. Tentei nadar, tentei me agarrar a algo, mas tudo o que encontrei foram destroços e pedaços de móveis flutuando. O medo tomou conta de mim de uma forma brutal. As lembranças da minha vida, da minha casa, das pessoas que amava, começaram a se dissipar como se tudo fosse um sonho ruim. Eu me vi presa no meio daquele caos, sendo levada pela força de uma tempestade que parecia não ter fim. Fui arrastada para fora do prédio, e a correnteza me levou para longe. O que vi, enquanto flutuava, foram cenas de destruição que jamais vou conseguir esquecer. Pessoas gritando, tentando desesperadamente encontrar algum ponto de segurança, mas a água as consumindo. Casas sendo arrastadas, ruas desaparecendo, árvores e carros sendo levados como pedaços de madeira ao vento. Era um cenário apocalíptico. O som das sirenes misturado com os gritos das pessoas parecia um pesadelo interminável. Eu não conseguia mais respirar, mas as ondas me empurravam cada vez mais para frente, me fazendo passar por lugares e pessoas que nunca mais vou conseguir tirar da minha mente. Foi então que, em meio à escuridão da água, encontrei um pedaço de madeira e me agarrei a ele. A correnteza era forte demais, mas pelo menos ali eu podia descansar por alguns segundos, tentar me recuperar. Minha cabeça girava, e eu não sabia mais o que estava acontecendo. O medo e a dor já haviam tomado conta de mim. As horas passaram, mas o sofrimento não acabou. E quando finalmente fui resgatada, já não sabia mais o que estava sentindo. A água, que me arrastou para longe de tudo o que eu conhecia,
havia levado também parte de mim. Parte da minha alma, parte da minha essência. A cidade estava destruída. Eu estava destruída. Não havia mais casa, não havia mais família, não havia mais vida como eu conhecia. Só havia dor, a perda e a sensação de vazio. A casa que eu amava, os amigos que eu havia feito, as memórias que eu carregava comigo, tudo tinha sido levado. Aquela noite, aquela tempestade, foram o fim de um mundo que eu julgava seguro. Eu me vi sozinha, sem chão, sem rumo. Percebi que nada mais seria como antes. Que o que a tempestade arrancou não seria recuperado. Mesmo com o passar do tempo, a dor ainda está lá. Ela não me deixa. Todo barulho de chuva, cada trovão, me faz voltar para aquele lugar, para aquele instante de desespero. Aquelas imagens continuam me assombrando, os rostos das pessoas que vi serem levadas pela correnteza, os sons dos gritos que ecoam na minha mente. O terror daquela noite não se vai com o tempo, ele se instala em você, nas suas células, nas suas memórias. Nunca mais serei a mesma. Nunca mais olharei para uma tempestade e verei apenas chuva. Hoje, vejo algo muito mais sombrio. Algo que levou não apenas a minha casa, mas a minha paz. E, por mais que eu tente, eu sei que nunca conseguirei me recuperar por completo.